Mas abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo de número 18, o verso 1 em diante. Nós vamos ler essa palavra. Lucas 18, a partir do verso 1. Estamos no clamor, o domingo da resposta. Estamos pedindo a Deus a resposta para a nossa vida. Eu creio que o Senhor, na sua palavra, Ele tem nos orientado, Ele tem nos dado a direção. Deus tem falado ao nosso coração, mas muitas vezes são tantas coisas que nos deixa dispersos, ao ponto da gente dizer: cadê a resposta de Deus? E a resposta o Senhor tem nos dado, mas a desatenção espiritual tem levado muitas pessoas ao regresso. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão recuando, ao invés de estar avançando, progredindo, buscando sempre aumentar a sua fé. Infelizmente, a fé de muitas pessoas estão diminuindo. E hoje aqui nesse texto eu tenho 3 lições para mostrar para a igreja o que devemos fazer para obter a resposta de Deus. Eu acredito que esse caso, claramente nós vamos ver, é uma parábola bem conhecida do juiz iníquo, um homem que não queria fazer justiça. Aqui a Bíblia fala de uma mulher viúva que fez de tudo para ter ali a sua resposta. Quando eu aqui expressar hoje justiça, entenda como resposta, até aplicando na mensagem que estamos então diante do propósito. Essa mulher buscava, irmãos, a resposta para resolver, para solucionar os seus problemas. Entenda, ela precisava de justiça para que os problemas fossem ali solucionados. Como eu disse de manhã, será que no meu caso e no seu caso também não é o mesmo? Precisamos de uma resposta, precisamos que a justiça seja feita, seja a justiça do homem, seja a justiça de Deus, mas com a justiça os problemas vão ser solucionados. Com a resposta de Deus, irmãos, o problema vai ser solucionado. E eu creio que hoje Deus está solucionando os problemas que as pessoas estão tendo, e que diante desse aconselhamento bíblico, colocando em prática, certamente Deus fará justiça aos seus. Amém, igreja? Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? Diga assim: Deus fará justiça em seu favor. Aplicando para o lado da resposta, como ficaria? Diga aí para a pessoa: Deus vai trazer a resposta para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui então, e aí a gente vai buscando aqui em cima da leitura a inspiração que a palavra de Deus vai nos mostrando. Lucas 18:1. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disso disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz justo, o injusto juiz,
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Amém. Glória a Deus. Uma parábola contada por Cristo, mostrando aqui uma pessoa injustiçada, uma pessoa que precisava da resposta. E a gente vai ver aqui, irmãos, claramente o que ela fez para ter essa resposta vinda da parte de Deus. Antes de mostrar as três observações aqui, a primeira coisa que nós precisamos atentar é para o versículo de número 1. Tem gente que já sabe esse versículo decorado, né? Só que o que está faltando é colocar em prática. Vamos ler novamente? O verso 1 na tela ou na sua Bíblia, a parte final. Cristo está dizendo: é dever nosso de orar sempre e nunca desfalecer. Vamos repetir mais uma vez? Dever nosso de orar sempre e nunca desfalecer. Irmãos, a oração ela tem que ser contínua. Como um dever, todo cristão tem que ter na prática, irmãos, uma vida de oração. A vida de oração não requer, irmãos, você ficar trancado o dia todo num quarto ou num lugar orando. Uma vida de oração é você dedicar um tempo a Deus com o coração por inteiro voltado para Ele. Independente seja 5 minutos, 10, 30 minutos, 1 hora, 2 horas ou mais tempo. A vida de oração, irmãos, é uma pessoa que se coloca diante de Deus e faz com que aquele momento seja um momento onde ela está expressando para Deus, falando para Deus, contando para o Senhor o que se passa no seu coração. Mas muitas pessoas, às vezes, não têm praticado isso. Tem feito, irmãos, da oração como se fosse uma religião, desculpa a expressão, como se fosse algo assim, onde a pessoa já está no automático, uma reza, um sentido assim, de algo que é repetitivo. Está entendendo, irmãos? A oração é a sua conversa com Deus. É você expressando para Deus ali o que se passa, o que está acontecendo, é você contando para o Senhor e recorrendo a Ele, para que através da palavra dEle, Ele possa então te responder. Então nós precisamos, como Cristo está dizendo, nós precisamos entender que é dever nosso de orar sempre. Já pegando aqui o gancho do verso 1, irmãos, eu quero dizer aqui para a igreja que a primeira lição que essa parábola nos traz é que essa mulher, ela foi uma mulher persistente. Você quer ter a resposta de Deus? Seja persistente. Sabe, tem muitas pessoas que até começam a orar, até começam a falar com Deus, mas de repente ela para. De repente ela abre mão, de repente ela volta atrás, não era para fazer isso, não era para isso acontecer, não era isso que Deus queria que fosse, mas será mesmo? Ou você desistiu e aí você está enterrando os seus sonhos, jogando fora os planos que Deus tem para a sua vida por falta de persistência na oração. Na segunda-feira, irmãos, Deus me fez lembrar de um texto que está em Gênesis. Marca aqui que nós vamos voltar aqui. Gênesis, capítulo de número 25. A partir do verso 20. Quem esteve na segunda-feira vai lembrar. Eu vou aqui trazer em memória, né, de quem esteve aqui comigo na segunda.
e vou aplicar o que estou dizendo hoje sobre a persistência. Gênesis 25, verso de número 20. Para quem não conhece a história, a Bíblia fala de Isaac, que não tinha filhos. Isaac coloca, irmãos, diante de Deus um propósito de ser pai, de ter filhos. E aí a Bíblia nos mostra que Isaac já estava com 40 anos, quando ele começou a orar, quando ele começou a, juntamente com a sua mulher, colocar diante de Deus, para que então Deus viesse fazer um milagre na vida da mulher, do casal, dando a eles filhos. Olha o que a história nos conta aqui, versículo 20, leia na sua Bíblia ou na tela. E era Isaac, de quantos anos? 40 anos, quando então tomou a Rebeca para a oração, tá? Entenda, versículo 21, Isaac orou. O que o Isaac fez, igreja? Orou instantemente, ou seja, ele insistiu, ele foi persistente ao Senhor com a sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor fez o que, igreja? Ouviu as suas orações. Diga comigo, Deus ouve a oração de quem é persistente. Irmãos, quem não persiste, a oração não vai ser respondida. Eu já volto para esse texto aqui. O profeta diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Quando é que Deus responde? Quando a gente clama. Mas clamar é só uma vez, tá bom? Não. Quando a gente clama, a gente tem que persistir no clamor, a gente tem que insistir na oração, a gente tem que, irmãos, dar continuidade naquele pedido que estamos fazendo a Deus, para que aí, então, a gente venha ter a resposta do Senhor para a nossa vida. Tem gente que começa, olha só, a orar pelo casamento, de repente para. Já orei 1 ano, já orei 6 meses, 3 meses, não vai dar certo não, eu vou me separar. Não, irmãos, persista na oração. Tem gente que ora pela saúde 1 mês, 6 meses, 1 ano ou menos. Vou parar, é porque era para ser assim. Não, o pai, o avô tinha essa doença e a gente tem que se conformar. Não, irmãos. Quantas pessoas que estão cedendo, estão abrindo mão, estão, irmãos, desistindo da oração, porque está faltando o que, igreja? Persistência. Não esqueça do texto base. Aquela mulher persistiu. Imagine, irmãos, aquela mulher, a viúva, indo todos os dias lá na porta da casa do juiz. Julga a minha causa. Eu tenho uma causa que precisa ser julgada. Eu preciso que faça justiça. Eu preciso que justiça seja feita. Persistência. Aquela mulher, irmãos, persistiu todos os dias pela sua causa que estava perdida diante dos olhos humanos, causa que estava esquecida, né, pela autoridade, causa que talvez algo pessoal, não, eu vou deixar de lado, eu vou fazer essa mulher cansar, ela vai desistir. Mas a persistência foi maior na vida daquela mulher. Então, olha só, eu não sei porquê, mas eu creio que é para facilitar o entendimento. Deus me fez lembrar, irmãos, da lâmpada mágica. Tem nada a ver, mas lembra do Aladim, a lâmpada mágica? Só para você entender, eu pegar aqui essa referência. Tem gente que acha que a oração é como esfregar a lâmpada ali, ou vai sair como que é? O gênio, e você vai pedir aí, e eu vou atender o seu pedido. A oração não é assim, irmãos. Até porque se fosse assim, eu acredito que o mundo estaria pior do que já está. Porque as pessoas não teriam compromisso com Deus, não iam ter vida de oração. Não, qualquer momento que eu pedir para Deus, não, entenda, vai Deus lá aparecer para realizar o meu pedido.
né? Entende, irmãos? A oração, ela tem que ter persistência. Clama a mim, continue clamando, continue invocando, continue orando, e eu responder-te-ei. Do tempo do clamor até o tempo da resposta, nós passamos por uma palavra chamada processo. Só, irmãos, aguenta o propósito quem passa pelo processo, né? Só firma no propósito quem, irmãos, aguenta ali, firma, né? Tá difícil, mas eu não vou desistir. Olha, o mal se levantou, mas eu não vou abrir mão. Eu vou ser persistente. Nós temos que persistir naquilo que estamos fazendo. Volta aqui para Gênesis, para a gente dar continuidade. O caso do Isaac. Já mostrei inicialmente que quantos anos ele começou a clamar? Com 40 anos. 40 anos ele tinha quando começou a oração. Agora, vamos pular aqui para o versículo 26. Na parte final, para a gente ganhar tempo aí. E era Isaac, da idade de quantos anos? Quantos? 60 anos, quando os gerou. Para aí, igreja. Quantos anos ele tinha? 40. Quantos anos agora, vamos dizer, a resposta chegou? 60. Quantos anos que então ele teve que passar persistindo na oração? 20 anos. Agora, igreja, para não te assustar, esqueça o número. Senão tem gente que vai ficar assustado, né? É 20 anos? Não é a questão de anos. O que Deus quer, irmãos, que a gente entenda é a persistência. Eu posso passar um dia persistindo e a minha oração naquele dia ser respondida. Ou como eu posso passar 1 ano, 10 anos, como o caso do Isaac, 20 anos, para ter então a resposta. Eu não sei a questão do tempo, porque o tempo pertence a quem? A Deus. Não é isso que Eclesiastes diz? Que o tempo pertence ao Senhor. Há tempo para todas as coisas, aqui na terra e no céu, né? Então esqueça a questão de tempo e pega aí o lado da persistência. O Isaac persistiu por muito tempo, 20 anos. E aí, irmãos, é válido aqui enfatizar que quando a gente persiste, Deus faz além do que pedimos e do que pensamos. Amém, igreja? Você pode dizer isso comigo? Quando eu persisto, diga assim: Deus faz além do que eu peço. Isaac pediu um filho, não foi? Aqui no versículo 24, na minha Bíblia, antes tem algo em negrita aí. Na sua tem? O nascimento de Esaú e Jacó. Isaac pede um filho, Deus dá 2 para ele. Diga comigo, irmãos, quem persiste na oração, diga: a bênção é dobrada. Amém, igreja? Você quer, irmão, ser abençoado? Então persista, porque na sua persistência a bênção vai ser dobrada na sua vida, a vitória vai ser dobrada na sua vida, mas tem que ter persistência, tem que insistir. Ah, tá difícil, eu vou abrir mão, tá difícil, eu vou recuar. Não, irmãos, persista. Volto a lembrar o caso da viúva, persistindo, julga a minha causa, faz justiça, eu quero resposta, eu preciso do milagre, persistência, irmãos. Se a gente não persistir, irmãos, a gente não vai ter a resposta que a gente precisa, que Deus quer nos dar. Amém, igreja? Então diga comigo: a resposta de Deus vem quando persistimos. Amém? Ficou claro aqui o exemplo do Isaac? Persistiu 20 anos e Deus deu a ele a bênção dobrada. Na sua persistência, Deus faz além do que você pede. Na sua persistência, Deus te dá a bênção dobrada. A vitória é grande, irmãos, para quem persiste.
em nome de Jesus. Volta lá para Lucas 18. Versículo 4 e 5 aqui então nos mostra essa viúva persistindo, insistindo, batendo a porta do juiz todos os dias. Muda a tradução aí, por favor. É uma tradução que, versículo 5, né? Coloca o 5 aí. Pois esta está me cansando com as suas queixas constantes. Veja que o pedido era constante. Era, irmãos, né? Várias vezes. A segunda lição que eu quero deixar aqui para a igreja, em cima desse texto, vamos ler aqui agora o verso de número 3. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Amém. Olha só, a segunda lição é que essa mulher me mostra ser uma mulher de determinação. Para ter a resposta, nós precisamos ser determinados. Tem que ter determinação. Eu estava dizendo de manhã, igreja, que a igreja, quando eu digo igreja, é pessoas, tá? As pessoas, elas perderam a essência da determinação. As pessoas perderam, irmãos, vamos dizer, aquela pegada de uma vida cristã, de determinação. Veja, olha a determinação dessa mulher: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela está determinando, irmãos. Sabe, igreja, determinar é você estar decidido. Essa mulher estava decidida, irmãos, lutar pela sua resposta. Ela estava decidida para lutar pela sua vitória. Será que você tem sido, irmãos, uma pessoa, né, decidida naquilo que você está fazendo? Eu disse de manhã, tem gente que está bem assim: se não der certo, a gente separa. Se não der certo, a gente fecha as portas. Se não der certo, a gente volta, né, para trás. Irmãos, tenha determinação, faça as coisas com a convicção no coração: eu vou fazer e Deus vai me honrar, e eu vou vencer em nome de Jesus. Será que não é o seu caso, irmãos? Você está, né, sem essa firmeza? Quando eu falo aqui, se não der certo a gente separa, é no casamento. Tem gente que já casa assim: se não der certo a gente rompe, cada um para o seu canto. Não, eu vou casar e a gente vai estar unido, casado até a morte ou até a volta de Cristo. Determinação. Abriu uma empresa, está trabalhando, essa empresa está aberta e ela não vai fechar em nome de Jesus. Determinação, né? Mas hoje em dia, irmãos, veja que perdemos, né? Quando eu digo perdemos, a igreja tem perdido essa essência. Tudo aceita, tudo, não, mas é porque tinha que acontecer, era para ser assim mesmo. Paulo diz para não se conformar. Não viva, irmãos, diante do conformismo. Não aceite, irmãos, o que o mundo está propondo para você. Coloca no teu coração: você tem um Deus que Ele faz justiça, você tem um Deus que nele você encontra resposta, você tem um Deus que nele você é mais do que vencedor. Mas o que está faltando, igreja? Determinação. Volta a repetir, irmãos, eu creio que Deus está tratando conosco isso, porque já tem praticamente uma semana que o Senhor tem nos mostrado esse lado aqui. Eu comentei, se eu não estou enganado, na quarta-feira.
E você vai lembrar, se você estava aqui nesse culto, lembra daquele tempo de fé, de tempo de igreja, que nós lá atrás, não sei quanto tempo você está na igreja, quanto tempo você se converteu, mas quem teve, lá atrás, na Igreja da Graça principalmente, não sei, tem igreja que não tem esse hábito de determinação, não é verdade? Eu tenho uma família, irmãos, meus parentes são de outras igrejas, abençoadas, mas lá eles não têm o hábito de determinar, e, inclusive certas situações me chamam para oração de determinação. Pastor, meu tio pede oração para mim, ora por mim. Meu tio me chama de pastor. Eu falei, tio, sobrinho, até esquece ali, mas irmãos, pedindo oração de determinação. Mas quem viveu, quem esteve na fé lá atrás de determinar, lembra que a gente sempre, irmãos, quando surgia uma adversidade, a nossa determinação era, está amarrado em nome de Jesus, queima Jesus, essa doença não vai proceder, esse inimigo, essa inveja vai cair por terra, esse mal não vai adiante. Lembra dessa determinação? Está amarrado em nome de Jesus, está repreendido, vai cair por terra essa obra de Satanás. Lembra, irmãos? Tem gente que esqueceu dessa determinação, talvez por vergonha, talvez por outra situação, mas tem gente que perdeu essa essência da determinação. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu lembrei hoje de Jó, lá no livro de Jó, capítulo 22, o verso 28, há uma declaração assim, determinando tu algum negócio, seja o quê? Firme, e a luz de Deus vai brilhar no seu caminho. Jó 22, 28. Vamos ler juntos? Abriu aí? Ou está na tela, Vamos lá, em voz alta, igreja, leia comigo. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. É o que eu estou dizendo. Tem gente que até determina inicialmente, até, irmãos, faz uma declaração de fé, só que ela não tem tido firmeza na sua declaração de fé. Diante da doença, irmãos, tenha firmeza, porque se a gente olhar o pé da letra, biblicamente todos nós já somos o que, igreja? Sarados, já somos curados. Se tem alguma dor, doença, enfermidade, essa não é nossa. Diga glória a Deus por isso, porque a nossa Jesus já levou sobre si. Nós temos que determinar, essa doença não é minha, essa enfermidade não vai ficar no meu corpo. Mas a doença, a dor está persistindo, está aumentando, está crescendo, está piorando. Não, mas eu estou firme em Cristo Jesus, eu sou curado em Cristo Jesus, eu tenho saúde. Essa é a firmeza que está faltando, irmãos, diante das adversidades. Eu volto a dizer, irmãos, sempre preguei, sempre vou pregar na direção da palavra. O cristão não vive pelo que vê, não vive pelo que sente, nós vivemos pela fé. E pela fé, a palavra de Deus nos faz acreditar, irmãos, naquilo que a gente não vê, mas espera em Deus, Então nós temos que colocar essa fé em ação, a determinação, ter essa convicção. Eu vou determinar, Deus vai dar vitória, o milagre vai acontecer, a bênção vai se manifestar na minha vida, na minha família, Deus vai fazer a obra. Determinação. Essa semana eu estava lendo 1 Samuel 17, o verso é o 32 e 33, ali eu vi uma determinação de Davi. Davi estava diante, irmãos, ali das ovelhas do pai, cuidando, tratando, dando a comida e tal. O gigante já estava ali 40 dias, afrontando o povo de Israel. Existia um exército, só que quando eles viram o tamanho do gigante, o que eles fizeram? Tiveram medo, fugiram, foram embora e se esconderam. Foram até covardes, que eram homens de guerra, eram homens que tinham preparação humana para enfrentar as adversidades de guerra.
E o que o Davi faz, igreja? O Davi vai até Saul, que era o rei da época, e diz assim, ó, diga o povo para não desfalecer o coração, para não ficar assustado, diga o povo que, olha, se não tem soldado aí, o teu servo, olha a declaração dele aí, ó, o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. O que o Davi está fazendo, igreja? Determinando, eu vou vencer esse gigante, eu vou lutar contra esse gigante, eu vou derrotar esse gigante. Determinação. Se você ver aqui, irmãos, essa história, você vai ver que o Davi em nenhum momento ele retrocede, em nenhum momento faltou firmeza, ele ficou firme na sua declaração. Você determinou algo, irmão, seja firme. Você determinou a sua vitória, seja firme. Você determinou o seu milagre, seja firme. Você determinou, irmãos, a realização dos seus sonhos, seja firme. Ah, mas não estou vendo o resultado. Não é pelo que você vê. Ah, eu não sinto que vai dar certo. Nós não podemos viver por sentimento. Nós temos que viver pela fé, e o justo vive pela fé, e não pelo que vê. Amém, igreja? Para recebermos a resposta, precisamos ser determinados. Você que viveu aquela fé de determinação de anos atrás, volte a viver. Você que nunca conheceu, fala para Deus, Senhor, eu quero viver uma fé de determinação. Senhor, eu quero, nem que me chame de crente, de fanático, nem que zoe ou brinque com a minha cara, mas eu quero ser uma pessoa determinada. Eu quero ser uma pessoa que, irmãos, tenha a convicção no coração que o meu Deus não falha. Determinação. Para a gente concluir essa parte aqui, Jó 22, 28. O que está escrito lá mais uma vez? Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Então diga para a pessoa que está ao seu lado assim, ó, aconteça o que for, diga, seja firme, tenha firmeza no que você determinou. O que é ter firmeza no que determinou, irmãos? Eu não mudo o meu posicionamento, eu não vou recuar. Eu disse que eu vou vencer em nome de Jesus, e eu vencerei em nome de Jesus. Eu disse que essa vitória Deus vai me dar, aconteça o que for, eu vou continuar firme. Essa vitória, ela já existe no céu, já está registrada no céu, e aqui na terra ela vai se concretizar. Isso é firmeza. Firmeza na determinação. Para que, igreja? Para que a luz brilhe, para que Deus então opere em teus caminhos. Diga glória a Deus. Diga comigo, a resposta de Deus vem na vida de quem vive a determinação. Amém. Terceira lição, verso de número 7, vamos ler o 7. Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Amém. O que está por trás aí dessa leitura? Eu consegui enxergar, irmãos, uma mulher paciente. A terceira lição aqui para alcançarmos a resposta de Deus é ser paciente. Irmãos, entenda isso, Deus não tem compromisso com a nossa pressa. Não adianta você querer acelerar as coisas. Não adianta você querer, irmãos, dar 2, 3 passos, sendo que é passo por passo que se constrói. É tijolo por tijolo que se constrói. Entende, irmãos? Paciência. É ser paciente.
Tem gente, irmãos, que é ansioso demais, né? Que precisa vencer esse lado aí. Não, eu tenho que ter paciência, eu tenho que saber aguardar o tempo de Deus. Falei no início, irmãos, o tempo de Deus não é igual ao nosso. A gente tem que respeitar. Tem que ter, irmãos, o entendimento que o tempo também é o processo. Lembra lá da declaração que eu disse? Do ponto da oração até o ponto da resposta, o meio tempo aqui é o processo. E esse processo, irmãos, é o tempo que nós temos que respeitar. Essa mulher, ela teve paciência no coração. Eu estou aguardando. Veja, aguardando, mas fazendo a parte dela. Não é aguardar, irmãos, de braço cruzado. Não é ficar esperando e jogar diante de Deus. Deus, eu sou o que vai resolver, agora se vira por aí. Não. Veja que ela, irmãos, foi persistente. Veja que ela foi determinada. E aí sim, paciente. Amém, igreja? Porque não adianta a gente cruzar o braço. O trabalho vai cair, né, do céu. A pessoa está desempregada, acorda 10 horas, meio-dia e quer um emprego. Não acontece assim. A pessoa precisa de uma vitória, de um milagre, e aí, irmãos, do nada ela fala assim: não, Deus vai derramar sobre a minha vida. Não é assim, irmãos. Precisamos ser pacientes, ter paciência. Lembra do Salmo 40, verso 1? Vamos fazer essa leitura? Salmo 40, verso 1, diz o que, igreja? O que o salmista fala? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pega a parte final e aí você vai entender a parte inicial. Deus ouve o clamor de quem, igreja? De quem tem paciência. Eu falei de manhã que tem gente, tem crente, tem cristão que está parecendo menino, né? Quando pede lá um doce, uma bala, e o pai e a mãe não dá, né? Um presente, o pai e a mãe não dá imediatamente. Aí tem criança que faz birra, não faz? Tem crente grande, já tempo de fé, irmãos, que faz birra. Se não for hoje, Deus, amanhã nem quero. Se não for agora, esquece. Não é assim não. Tem que aguardar, ter paciência. E se não tem paciência, peça para Deus tratar com você. Senhor, me ajuda a ter paciência. Me ajuda a aguardar e saber esperar a hora certa. Porque, irmãos, as coisas não podem ser de qualquer maneira. A gente precisa entender o processo. O tempo requer paciência. Deus me faz lembrar aqui agora, de manhã eu nem lembrei disso aqui. Talvez é para alguém que está aqui precisando, né? A gente investir um pouco mais de tempo aqui na paciência. Lembra do Jairo? O Jairo que estava com a filha quase morta? Lembra dessa história? Ele vai até os pés de Jesus, roga para Jesus ir lá na casa dele. Se o Senhor tocar na minha filha, ela vai sarar, ela vai viver. Aí tá, irmão, Jesus disse: tudo bem, Jairo, eu vou até a sua casa, eu toco, eu faço o que você está pedindo. Aí Jesus está indo com Jairo, uma multidão seguia. De repente, irmãos, lá em Marcos 5 fala que essa multidão, vem uma mulher, toca nele, sai aquela, né, a virtude, o poder. E aí Jesus está ali perguntando: alguém me tocou diferente, alguém tocou de forma especial, porque saiu virtude, saiu poder. Os discípulos, irmãos, ninguém viu. A multidão, né, exprimia, apertava, e Jesus: não, alguém me tocou. Quem me tocou? Em outras palavras, olha, alguém tocou, eu preciso saber. Claro que ele sabia, né? Ele estava, irmãos, ali eu vejo que ele estava provocando ali a pessoa a se posicionar. É ter posicionamento. É uma outra história, outra lição. Mas voltando aqui para o caso do Jairo, o que o Jairo fez? Esperou Jesus tratar com aquela mulher
que sofria 12 anos com a hemorragia. Jairo teve que ter paciência, irmãos. O Jairo podia ficar chateado, né? Zangado, mas eu pedi primeiro. Jesus, o Senhor, eu vim primeiro. O Senhor falou que iria na minha casa, agora o Senhor está aqui parado, querendo saber quem que te tocou. Senhor, o Senhor está atendendo uma mulher, eu estou na frente, eu sou o primeiro da fila, entenda, né? Mas Jairo teve paciência. O Jairo soube esperar, irmãos. No tempo de espera, o que eu aprendo com a história de Jairo? Não murmurou, não reclamou, não jogou na cara, não ficou, irmãos, indiferente. Tem gente que quando as coisas estão demorando, tem gente que fica nervoso, se irrita, começa a xingar, fala palavras torpes, pesadas. Cuidado, irmãos. Um abismo puxa o outro, você fica irritado, você fica aí falando palavrão, o inimigo vai usar dessa situação aí para entrar, atuar e te colocar em lugares piores. Então cuidado. Você está passando pelo processo da espera, do tempo para aguardar. Irmãos, aguarde confiando na promessa de Deus. Aguarde esperando que o Senhor está trabalhando. A Bíblia fala, né, que Deus trabalha para aquele que nele espera, naquele que nele crê, naquele que nele confia. Eu confio, Deus está trabalhando, eu não estou vendo, mas Deus está trabalhando em meu favor, Deus está trabalhando em favor da minha família, Deus está trabalhando lá no meu serviço. Eu só tenho que confiar. Não vou ficar nervoso, não vou ficar irritado, não vou dar brecha para Satanás, não vou deixar que o inimigo venha, né, tirar aí a minha paciência. Aí a parte final, né? Deus trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Enquanto você está esperando, Deus está agindo. Enquanto você está esperando, o milagre está sendo gerado na sua vida. Enquanto você espera, irmãos, Deus está operando a grande vitória para se manifestar na sua vida. Mas espere, aguarde, confie. A obra de Deus está sendo feita. Amém? 3 segredos aqui para receber a resposta. Quais são? Ser persistente, ser determinado e ser o quê? Paciente. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios 16. Terminamos essa parte aqui, irmãos. Mas ontem eu lia Provérbios 16. Não tem uma leitura que você faz assim, um versículo chama a sua atenção? Como diz o missionário, né? Os seus olhos saltam naquele versículo ali, você lê, relê e Deus está te mostrando alguma coisa ali. Estava lendo todo o capítulo ali 16 e me chamou muita atenção o versículo 28. Eu falei, Deus, o que o Senhor tem aqui nesse versículo aqui? E veio no coração, passa para a igreja. Eu passei de manhã, vou passar aqui também. Poderíamos já terminar, né, a ministração, mas eu creio que aqui também há resposta para muita gente. Esse verso de número 28 de Provérbios 16. Eu vou dividir esse Provérbios aqui em 2 partes, para a gente, irmãos, entender aqui o que o Espírito Santo quer nos mostrar. Eu dizia de manhã que é uma palavra de alerta. Deus está alertando a sua igreja, Deus está alertando a mim e a você, para estar de olho aberto. Vamos ler? Provérbios 16, 28. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Vamos repetir mais uma vez? O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores
amigos. A primeira parte aqui, o texto diz que uma pessoa má, uma pessoa perversa, uma pessoa sem índole, ela, irmãos, ela espalha, ela levanta contendas, ela põe lenha na fogueira. Já viu essa expressão? Tem gente que não é lenha não, já pega a gasolina, né? O álcool, a querosene, gosta de ver, eu vou usar outro ditado, né? Gosta de ver o circo pegar fogo. Já viu essa expressão? Essa parte aqui da ministração, irmãos, atenta aí. Eu acredito, como eu disse de manhã, que o Espírito Santo vai fazer você entender na proporção daquilo que Deus quer trabalhar na sua vida, ou seja, com parentes, né? Familiar, parentes, pessoas de trabalho, colegas de trabalho, como também podemos dizer aqui até pessoas de igreja. Então está em todos os aspectos aí a ministração, esse alerta que o Senhor está nos dando, que a pessoa má sem índole, a pessoa perversa, ela levanta contenda. O que é levantar contenda, irmãos? É inventar histórias, situações que não são verídicas. Lembra daquela brincadeira de criança? Eu já citei aqui, o telefone sem fio, lembra? Faz uma fila de criança, a primeira criança fala lá uma frase, aí passa para a segunda já ouviu distorcido, vai passando, quando chega lá no último da fila, não tem nada a ver do que a primeira criança diz, distorceu, foi levantada, irmãos, uma fala que não foi verdade, uma frase que não existe. O que o texto está nos mostrando aqui, igreja? Que nós temos que tomar cuidado com essas pessoas. Talvez no seu trabalho você está cercado de pessoas que têm levantado, irmãos, contenda contra você. Isso de uma forma, o inimigo quer usar meios para te atingir, para te entristecer, para te derrubar. Mas o Senhor, eu gosto muito daquela declaração do Apocalipse, quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, para você não cair, eu creio, irmãos, que o Espírito de Deus está nos orientando hoje, trazendo essa alerta. O que você tem que fazer? Orar sobre isso, se posicionar diante do que está acontecendo. Senhor, é no meu trabalho, é com parente, com família, é na igreja. Senhor, eu tenho que estar atento. Sabe por quê, irmãos? Olha a segunda parte. A primeira parte mostra a pessoa que gosta de ver o circo pegar fogo, né? Gosta de colocar lenha na fogueira, gosta de levantar contenda, gosta de espalhar boatos, fofocas, coisas que não tem nada a ver. Olha a segunda parte. O que diz a segunda parte? O difamador separa os maiores amigos. Os maiores amigos. Aí você entende. Amigos, tem familiares que estão separados, distantes, parentes, e às vezes não se fala mais um com o outro. Pessoas de igreja, irmãos, que não se fala mais um com o outro. De longe está o diabo, o inimigo só, continue. É assim que eu estou gostando. Porque o difamador, irmãos, levanta essa situação para separar os maiores amigos. E eu quero dizer aqui que tem amizade, irmãos, que Deus plantou na sua vida, que o inimigo está usando o difamador para separar essa pessoa de você. Amém, igreja? Não sei se você consegue enxergar com essa ótica aqui, né? Nessa visão aqui, que tem amizade que Deus plantou na sua vida, tem pessoas de Deus no seu caminho,
Tem ou não tem, irmãos? Que você fala assim, olha, Deus colocou no meu caminho essa pessoa para me ajudar, essa pessoa para ser bênção na minha vida. Tem ou não tem gente assim? Aí você olha, família assim, às vezes parente, colega de trabalho, né, pessoas da igreja, da escola, mas olha o que o diabo tem feito, usado circunstância, pessoas que para difamar, para estar, irmãos, inventando situações para separar você, para distanciar você de pessoas que Deus colocou na sua vida, no seu caminho. Então eu estava dizendo hoje de manhã que essa segunda parte aqui, irmãos, que o difamador veio para quê mesmo? Para separar os maiores amigos. Quem teve aqui quarta-feira vai lembrar. Lembra da mensagem de quarta? Salmo 133, o verso 3, o lugar da bênção. Qual é o lugar da bênção? O lugar de unidade, de união, né? O próprio salmista está dizendo ali, ó, eu tenho ordenada, porque ali eu ordeno a bênção, né? Ali o Senhor abençoa, ali o Senhor tem colocado a bênção. Ali aonde? Aonde tem união, aonde tem unidade, aonde tem, irmãos, né, a concordância. Aquele lugar é lugar de bênção. Então, voltando aqui para o texto de Provérbios 16, 28, a segunda parte está nos mostrando aqui, irmãos, como um alerta, que nós precisamos tomar cuidado. Procure, irmãos, ouvir a pessoa. Procure, irmãos, não acreditar imediatamente, sem, né, você saber da história. Sabe, igreja, o que eu tenho percebido, eu atendo muita gente, às vezes, né, eu procuro ouvir os dois lados, para tomar decisões. Isso serve para você como pai, mãe, você como funcionário, gerente, você como, né, trabalhador. Irmãos, ouça os dois lados da história, para então você tomar uma decisão, né, justa, correta. Só que nós, muitas vezes, já tomamos decisão, já na primeira versão que chega até a nós, vinda muitas vezes pelo difamador, e aí a história vem distorcida, a história vem, né, ali inventada, aumentada, acrescentada, toda que você vai ver lá, puxa vida, não tem nada a ver do que estão dizendo por aí. Então o Espírito Santo está nos mostrando aqui, tome cuidado, não acredite, pelo menos de prontidão, né, de iniciativa, irmãos, de tudo que você escuta. Toma cuidado, né, do que você ouve, principalmente do jeito que as coisas chegam para você. Tem coisas que chegam para a gente, irmãos, que se a gente não tiver o domínio próprio, a gente fica nervoso na hora. A gente fica, né? Nossa, como que pode essa pessoa ter feito isso? É assim ou não é, irmãos? Às vezes marido, mulher, né? Chega uma notícia, chega uma fala, filhos. Inicialmente, se a gente não tiver o domínio próprio, a gente quer, irmãos, na explosão, já tomar decisões. E decisões precipitadas, erradas. Então, aqui Provérbio está nos mostrando, tenha cuidado de examinar as coisas que estão chegando até você, tenha cautela, irmãos, de poder, então, poderar as informações. Olha, vai checar a fonte, vai ver se aquilo realmente é verdade, vai ver, irmãos, se aquilo que foi dito, né, acerca do fulano ou do ciclano, se realmente procede. Mas não, o que muita gente tem feito? Tomando aí decisão de cabeça quente, fazendo, né, irmãos, justiça, quando vê uma grande injustiça foi feita. Então nós precisamos entender o que Provérbios está dizendo. O difamador está aí para separar, para desunir. Quem? Os maiores amigos. As pessoas do bem,
as pessoas de Deus que foi plantada na sua vida, o difamador está aí para separar essa pessoa de você. Se você não tomar cuidado, irmãos, você vai perder pessoas que Deus colocou na sua vida. Olha o quanto isso é sério. Não é qualquer pessoa que o texto está falando, não. Pessoas de Deus são os maiores, melhores amigos, são pessoas, né, que o Senhor tem colocado no nosso caminho, né? Tudo por causa, irmãos, da situação que o perverso levantou, a contenda, a discórdia, né, a confusão que foi criada. Então você perderá boas amizades, você perderá pessoas de Deus na sua vida, pessoas que foram plantadas, né, pelo Senhor no seu caminho para te ajudar, para te, né, dar força naquilo que você precisa, porque você está tomando decisões sem pesquisar, sem saber, sem checar o procedimento da versão. Então no trabalho, em casa, com o vizinho, na igreja, em todos os ambientes que envolvem mais pessoas, cuidado com falatórios. Tem pessoas que, irmãos, logo que ela ouve, ela já acredita, logo que ela escuta, ela já quer tomar uma decisão diante daquilo que ela escutou. Deus está nos mostrando aqui e está dizendo: cuidado com isso, porque isso vai fazer o que, igreja? Separar você dos maiores amigos, vai separar você das melhores pessoas que Deus colocou no seu caminho. Amém, igreja? Checa aí, ore aí sobre isso, veja se é verdade, antes mesmo de você tomar qualquer decisão. Aí, se for verdade o que foi dito, aí você tem todo o direito, né, de não compactuar com o erro, com o pecado, com aquilo que, irmãos, não agrada a Deus. Mas se não é o que, né, para você fazer, cuidado, reveja aí, não vai tomar atitudes fora da palavra, não vai errar, né, sendo que nós temos que examinar. Paulo fala: examine, pois, o homem a si mesmo. Então vamos examinar o homem, vamos ver se isso é verdade, vamos ver se isso procede, porque se não for, eu não vou perder maiores amigos, eu não vou perder pessoas que foram plantadas por Deus na minha vida, por causa de que, igreja? Do difamador, por causa do perverso que levanta contendas contra a sua vida. Amém? Eu acredito que nada é por acaso, como eu disse, né? A ministração é só aquela lá de Lucas, mas Deus nos traz esse acréscimo aqui, dessa observação de Provérbios 16, 28, cuidado com o perverso, cuidado com o difamador. Irmãos, tem muitas pessoas perdendo grandes amizades, né? Convivência com pessoas de Deus por causa do que você está ouvindo e você está acreditando. Vai ver a história, vai procurar saber, para você tomar a decisão certa. Amém? Glória a Deus. Fique em pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Vou terminar essa transmissão. Você do YouTube, também do Facebook, mande esse link para outras pessoas, para que elas possam também receber essa palavra, e certamente o Senhor falará ao coração delas. Deus abençoe.